falar sobre aspectos, né, reflexivos. A gente começa aqui, olha, pelo sexta-feira. Então veja aqui, a gente falou, estamos na semana dos enganos escatológicos. Domingo falamos que Jesus é o político esperado por Israel. Isso foi um erro, porque eles esperavam um político, não um salvador espiritual, mas um salvador político. Se deram mal. Até hoje eles não conseguem ver Jesus. Se deram mal. Né? Outro erro escatológico: Israel e o cristianismo é o povo de Deus. Isso é de uma grosseria enorme. Jesus disse para Israel: olha, vocês não são o povo de Deus. Jesus falou. Então isso é de uma prepotência muito grande, nos coloca como se fossem melhores do que os outros. Não, o povo de Deus é só aqueles que passam pelo novo nascimento, só. E isso é gente de todos os lugares, todas as nações, todas as religiões. Não se assuste não, porque você também diz que religião não salva. Então não fica só pensando que a sua que salva não. Tá bom? Jesus disse para os apóstolos, né? Eu tenho outras ovelhas além desse rebanho de vocês. Tá bom? Então, Israel e o cristianismo é o povo de Deus, isso é um engano escatológico. Não somos o povo. O povo de Deus é toda pessoa que passa pelo novo nascimento. Tá bom? Então tem muito cristão que não passou pelo novo nascimento. Tem muito judeu que não passou pelo novo nascimento. Então não é povo de Deus. Povo de Deus é somente quem passa pelo novo nascimento. E isso tem gente fora do cristianismo, fora do judaísmo também. Outra coisa, terça, salvação para quem é cristão ou judeu. Outro engano escatológico, a salvação. A gente repete o termo, né? Religião não salva. Então, mesmo fora do cristianismo e do judaísmo, você vai encontrar no céu, você vai encontrar muita gente salva. Quarta-feira, Deus vai destruir inimigos do seu povo. Deus não tem inimigos. E o povo de Deus não tem inimigos. Porque ama. Quem ama não tem inimigos. Viu a diferença? Quem vê inimigo é joio, porque o joio não ama. Mas o trigo não tem inimigos, porque o trigo é nova criatura, ele ama. E quem ama não tem inimigos. É por isso que Jesus disse: se baterem numa face, dê a outra. Entendeu? Se obrigarem a dar uma milha, vá duas, porque não tem inimigos. Quarta, né? Deus vai destruir os inimigos. Também é outro erro escatológico. Quinta, Israel é relógio de Deus para agir no mundo. Errado. É outro engano escatológico. Israel é tão carente de salvação quanto qualquer outro. Deus ama muito Israel, mas Deus ama também os palestinos que Israel mata todo dia. Deus ama Israel, mas ama qualquer outro árabe da mesma maneira. Deus ama. E eles estão matando os árabes todos os dias. Deus ama todos os povos. Deus ama. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Ele não fica perguntando a mim, eu vou amar quem? Quem você acha que... Não pergunta a mim não. Ele simplesmente ama. Ele não consegue deixar de amar as pessoas. Entendeu? E aqui também, hoje, Jesus fundará reino de Deus no mundo. Não, para que esse mundo? Isso é matéria. Nós não somos matéria, nós somos espírito. A gente usa matéria, mas não somos matéria. Nós somos espírito e vamos habitar no reino espiritual. Tá certo? Muito bem, então são lembranças da semana escatológica, né? Os enganos escatológicos a gente vê essa semana. Vamos ver agora aqui, né? Estamos no mês de novembro, hoje é dia 18. Deixa eu ver o que é que lembra aqui, né? No 18 de novembro, né? Pelo menos dia 8 aqui, tá o número 8, diz assim, mês de um principal ensino de Jesus. Sábado para as pessoas. Esse é um ensino maravilhoso. O homem não foi feito para o sábado ou qualquer outra instituição religiosa.
O homem não foi feito para essas coisas. Essas coisas foram feitas para o homem. A gente inverte. O homem tem que se submeter a essas coisas, não. Essas coisas foram feitas, criadas para abençoar o homem. Entendeu? Olha, né? A gente muda. Deus ama as pessoas e não as coisas. Tá bom? Então, isso é o que a gente lembra hoje. Vamos ver aqui no Facebook. A gente vai passar rapidinho o que é que tem no Facebook aqui que serve para a nossa reflexão hoje. Aqui está, olha, o dia... Está falando do dia de hoje, dia 18 de novembro. Então tem aqui, né, o que hoje tem a ver. Então está aqui, ó, dia do conselheiro tutelar, do ocultismo e do barroco mineiro. Dia do líder comunitário no Rio de Janeiro. Dia nacional de combate ao racismo e do notário e registrador. Dia Europeu dos Antibióticos e para a proteção das crianças contra a exploração sexual e abuso sexual. Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Dia Mundial disso. Então, esses são comemorativos. Aqui tem orientações para o dia, né, para a vida feliz, para uma vida melhor. Está aqui há várias orientações. Testemunho, busque como ser melhor luz e sal para seus amigos e conhecidos na vida de Jesus. Provavelmente, né, nesse dia e mês, hoje, 18 de novembro, no ano 29 depois de Cristo, né, nos 6 últimos meses do 3º ano do ministério de Jesus, aconteceu o seguinte: Jesus conta a parábola do bom samaritano como resposta, né, a algo que estava diante dele naquela oportunidade. Sobre personalidade, hoje é dia do aventureiro, da personalidade aventureira. E o livro de Eclesiastes, o ser humano deve viver o dia de hoje como plantando o que pretende para o dia de amanhã, para si, os seus e todos que estarão consigo. Então, o livro de Eclesiastes, lembrando, plantar hoje para colher no futuro, tá bom? É plantando agora. Tem mais aqui, é o convite para que as pessoas se inscrevam no canal, né? Deixa eu botar aqui aquela explosão fazendo esse convite. Aqui começam as notícias do cristianismo, tá bom? Então tem aqui, e aqui, olha, tem a notícia, qual é a notícia? A cúpula do G20 lamenta em termos fortes a guerra na Ucrânia. Pura mentira! Lamentar, esses países aí, grande parte deles são países que se dizem cristãos. Mentira! Sabe como é que eles lamentam lá? Em nome de Jesus, mandando dinheiro para a guerra continuar. Sabe como é que eles lamentam? Mentirosos. Sabe como é que eles lamentam? Instigando. Não, a Rússia é que está errada. A Rússia é que vai perder. Olha, a Ucrânia está isso. Instigando, fazendo a guerra ficar pior, porque a Rússia termina ficando mais enraivecida e vai atuar. Porque não é assim que faz negociação de paz. Mas eles querem a guerra. Tudo cristão, hein? A maioria deles, domingo, tá tudo na igreja cultuando esses filhos do cão. Tudo querem guerra. Mentirosos. Lamenta a guerra? Não. Eles gastam bilhões de dinheiro todo mês mandando dinheiro para essa guerra. Lamentam? Mentira. Mas, veja aqui, não é só os evangélicos brasileiros que mentem, não. Eles também mentem muito. Tudo em nome de Jesus. Mentirosos. O pai da mentira é o cão, né? Vamos ver mais aqui. Aqui a notícia é assim: a seleção brasileira alienada. Verdade. Só pensam neles. Ninguém está pensando aí nos brasileiros com fome, nos brasileiros. Não, estão pensando na vida profissional e na grana que ganham com isso. Alienados. Não estão nem aí para quem morre ou para quem deixa de morrer. Não estão nem aí para quem está passando fome. Alienados. Essa é a melhor. Foi excelente essa reportagem a respeito dessa seleção que a gente fica aí elogiando, cheio de. Alienados. Ninguém está preocupado com a morte e com o sofrimento de ninguém. Aqui tem outro.
Trump ignora a surra em eleições deste ano e se lança para presidente. O que acontece? É a cara do cristianismo joio. Porque ele acha assim, se eu me candidatar é porque eu tenho fé, e se eu tenho fé, Deus vai, usando as palavras dele, Deus vai me honrar. Então, mostra a fé que Deus obedece ele. Olha que Deus pagão e pequeno essa gente tem. Não, se eu me ajoelhar, se eu implorar, se eu clamar, ele vai me atender. Esse é um deusinho deste tamanho. É um deusinho deste tamanho. Deus, de verdade, ele sabe o que quer e o que é melhor. Ele não fica obedecendo essas conversarias sem vergonha dessa gente, não. Ele faz a vontade dele. Tudo que ele planejou, desde a fundação do mundo, é o que ele executa. O resto é tudo baboseira. A gente fica inventando coisa para tentar dominar Deus, para que Deus faça a vontade da gente. Deus não faz, porque Deus é Deus, soberano. E ele sabe o que é melhor para Trump. E muitas vezes é que não seja candidato. Não, mas eu quero. Vai querer na China, né? Apesar que não faz muita diferença não, tá? Entrou esse, entrou outro, é o mesmo Pentágono, é a mesma CIA e é a mesma OTAN. A tríade do mal. Muda os cachorros, mas fica a mesma coleira. A coleira é que é perigosa e não os cachorros. Eles não fazem tudo o que eles querem. Esses três, OTAN, CIA e Pentágono, esses sim, fazem o que querem. E tem muita grana para isso. A América se orgulha de ter essa tríade do mal contra o mundo. Tá bom? Então tá aí. O que mais? Aqui está uma palavra, imprescindível transferir oficiais para a reserva e renovar as Forças Armadas. As Forças Armadas é um desastre. Aliás, a próxima notícia aqui diz assim: general confessa assassinato na ditadura e justiça ignora. Eles sabem que não vai acontecer. Eles podem contar, olha, eu matei tantas pessoas. Não vai acontecer nada. Por quê? Tudo armado. A gente coloca na mão desse povo despreparado, orgulhoso, vaidoso, esse povo arrogante, a gente coloca armas poderosas e eles apontam para a gente. Vai fazer o quê? A justiça vai fazer o quê? Além do mais, a justiça que julga eles é a justiça deles. Não é a justiça que julga a gente, não. É a justiça deles. Corporativismo, eles se protegem. Sabe por que se protegem? Porque todos estão no mesmo barco. Então, eu não posso ferir o de lá, porque amanhã pode ser eu que estarei sendo julgado. Entendeu? Então, o general confessor não faz diferença. Num país sério como o Uruguai, olha só, num país sério como o Uruguai, ele estaria preso já. Depois julgado. Estaria preso. No Uruguai, eles prenderam todo aquele bando de generais que agiram contra o povo usando as armas para ameaçar o povo. Na Argentina, a mesma coisa. Mas no Brasil, não. No Brasil, o general faz o que quer e fica por isso mesmo. A gente até, para dizer que a gente está chateado, a gente aumenta o salário deles, a gente dá dinheiro de sobra para eles, a gente dá Viagra, viu lá o negócio da Viagra? Dá Viagra, a gente dá prótese peniana. É assim que a gente acha ruim eles nos ameaçarem com a arma, é facilitando a vida deles. Então, ele confessar que é criminoso, não muda nada. Eles sabem que ele pode fazer o que eles quiserem. Sabe por que eles não fizeram o golpe agora? Porque o dono deles lá, os Estados Unidos, mandou dizer para eles, não façam. Porque se ficasse calado lá ou mandasse, eles já tinham feito. Criminosos. Criminosos. Isso eles são. E a gente continua colocando arma na mão deles para eles ameaçarem a gente. Né? Aqui está. Irã acusa Israel e serviços de espionagem ocidentais de planejar a guerra civil iraniana. Sim. Aliás, esses países da Europa e América, quanto mais se dizem cristãos, piores são.
Enquanto o Irã estiver trancando, não é, o petróleo deles para não atender a ganância desses países cristãos, ele vai ser maltratado desse jeito. Tem países por aí que são piores do que o Irã, na nossa concepção, né? Piores na nossa concepção, no nosso conceito. Mas, como eles abrem os cofres para os Estados Unidos, não, esses são bonzinhos. A Arábia Saudita, por exemplo, é um país bonzinho, mas é pior do que o Irã em muita coisa. Mas é bonzinho porque abre os cofres para os Estados Unidos. E a ONU se cala. Entendeu? Agora, como o Irã disse, não, aqui vocês não vão roubar, não. Aí pronto, o Irã agora é o pior país do mundo, é o país que tem, então, tudo funciona. Esses cristãos sem vergonhas trabalham para prejudicar a vida dos iranianos. Esse é o cristianismo que a gente mostra para o mundo. Cristianismo de vergonha. Gandhi tinha razão. Vocês não valem nada. Jesus fez diferença. Jesus foi bênção para a humanidade. Mas vocês não valem nada. E é verdade. O trigo que deveria estar reclamando isso, o trigo é passivo, aceita, se cala, enquanto o joio toma a frente para usar o cristianismo para prejudicar tudo e todos. Entende? Então esse é o nosso cristianismo. Depois a gente vai ficar reclamando, o mundo não quer saber de Jesus. Não quer saber de Jesus? Não quer saber de vocês, de nós cristãos. Olha aqui outro exemplo. A notícia diz assim, religiões afro denunciam a ONU. Perseguição religiosa no Brasil. Olha aí, um país eco que se diz cristão, mas é assim. A gente diz, estamos sendo perseguidos, mas nós fazemos o triplo de perseguição contra quem não é cristão. Essa é a vergonha que a gente passa. Para reclamar somos bons, mas para viver, para atender aquilo que a gente quer que os outros façam com a gente, aí a gente não faz não. Aí a gente vai para as estradas para orar, para pedir a Deus que mude, porque tem que ser do jeito que a gente quer. Mas na hora de perseguir os outros na religião deles, aí nós somos bons. Tudo em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. E o mundo está assistindo toda essa pataquada que nós estamos fazendo e dizendo que é em nome de Jesus. Depois não temos que reclamar. Não, o mundo não quer Jesus. Não, o mundo não quer essa cambada que a gente tem mostrado para eles. É isso que eles não querem. Esse Jesus eco que a gente tem mostrado para eles, eles não querem. Eles querem o Jesus, Filho de Deus, e não essa coisa que a gente tem testemunhado para eles no nosso comportamento cotidiano. Tá bom? Então, que essas religiões afro, né, possam estar nos perdoando, porque eu converso com alguns deles e eles realmente perdoam. Olha que coisa, a gente não perdoaria não, mas eles perdoam. Que exemplo, que testemunho. Esses dão testemunho de Deus, a gente não. Muito bem. Então tá aí, agora a gente vê aqui, né, esse é o culto de hoje, vamos ver aqui rapidinho, aqui tem alguma coisa falando sobre mentira evangélica, e as consequências disso na vida de muita gente. Aqui está falando uma pesquisa sobre evangélicos, né? Aqui está falando sobre um link que dá informação sobre a Rússia, para a gente comparar as mentiras que os americanos nos contam sobre a guerra, a gente ouvir também as mentiras que os russos contam sobre a guerra. E aí a gente fica com as duas mentiras e a gente vai descobrindo como é que está mais ou menos, né? Em vez de a gente ficar só com uma mentira só. Aqui tem a palavra de Karnal falando para os cristãos, ele não é cristão, ele é ateu. Mas falando para cristãos, o que é ser cristão é assim. Essa vergonha que a gente passa, é preciso que um ateu venha nos chamar a atenção.
né? Aqui tem um vídeo respondendo a uma pergunta sobre espiritual, maturidade, espiritualidade, santidade. Aqui fala sobre livros bíblicos, a psicoterapia que a gente tem exercido, reassista nossos vídeos, informe-se, não fique feito um ignorante, julgando as coisas sem conhecer a respeito da direita política. Conheça o que é isso. Não vá só na conversa dos outros, não. Vai estudar sobre isso. O que é a direita política, tá bom? Aqui tem poesia, aqui tem falando sobre um programa de 14 horas, que é uma atividade antiga que nós fizemos, né? E aqui falando sobre ontem, quando nós não tivemos o nosso culto disponibilizado, tá bom?